Yashodanandanam Vrajajanarajanam Yashodanandanam Vrajajanarajanam Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Estou preocupada aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Boa noite a todas e todos os presentes. Então, dando continuidade ao nosso festival de domingo. Eu estou um pouco sem voz, então às vezes você assiste o de domingo que saiu agora, me perdoem por isso. Nós vamos ler então um verso da Bhagavad Gita, do capítulo 1, que se chama Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. É o verso 44, que está aqui no quadro atrás de mim. Então, se vocês puderem repetir, por favor. Ahobata Mahatpapam
Kartum Vyavasita Vayam Yadraja Sukha Lobhena Hantum Swajana Udyakaha. Devotos que quiserem ler para a gente repetir. Devotos quer dizer todo mundo, tá, gente? Será que eu sou um devoto? Ah, não, acho que eu sou um devoto, então não posso falar. Não, todo mundo pode falar. Pois é, ele não está aqui, o negócio fica meio, né? Não participativo. Tudo bem, ele vai estar na hora das perguntas. Vamos repetir então a tradução palavra por palavra. Arro. Ai de mim. Bata. Como é estranho. Mahat. Grandes. Papam. Pecados. Kartum. Executar. Vyavasitar. Decidimos. Vayam. Nós. Yat. Porque. Raja Sukha Lobhena. Levados pela cobiça de felicidade régia. Hantum. Matar. Swajana. Parentes. Udyatar. Tentando. Vamos repetir então como que fica a tradução do verso. Ai de mim. Como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia. Estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Vou ler então a tradução mais uma vez sozinha. Ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Tradução e significado dado por Srila Prabhupada. Então a explicação que o nosso guru, o nosso mestre espiritual Prabhupada dá para esse verso é a seguinte. Levada por motivações egoístas, a pessoa pode ficar inclinada a atos pecaminosos, tais como matar o próprio irmão, pai ou mãe. Há muitos desses casos na história do mundo, mas Arjuna, sendo um devoto santo do Senhor, sempre está consciente dos princípios morais e, por isso, preocupa-se em evitar essas atividades. Vou rapidamente só oferecer as minhas reverências aos nossos mestres espirituais e a todos os Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tenamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Japataka Swami Tenamine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Panchakalpa Tarubhinscha Kripa Sindhu Bhayava Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girinya Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinakaranam Hari Om Tatsa. Bom, eu peguei esse verso e o tema da aula de hoje tem a ver com
ação, e ação tem a ver com decisão, né? Porque a gente só vai fazer alguma coisa depois de decidir ter feito. E, na verdade, eu fiquei bem em dúvida de qual verso eu poderia trazer, porque tem uma série de versos aqui no primeiro capítulo, que eles são bem interessantes, e eu queria falar um pouco nessa sequência. Aqui, no verso 36, esse é o 44. No verso 36, a Adna fala assim... Aqui, tem alguém vindo pela primeira vez? Bem-vindos. Aqui, então, a gente está... Vocês conhecem a Bhagavad Gita? Alguma coisa? Sim? Vocês também? Ai, que bom. Então, já vou partir do pressuposto que vocês estão entendendo o que eu estou falando, hein? Como vocês sabem, então, Arjuna e Krishna estão aqui no campo de batalha. E esse primeiro capítulo, então, ele está ali se preparando para lutar. Ele pede para Krishna colocar o carro de guerra ali entre os dois exércitos, e na hora que ele vê, ele não quer lutar mais. E toda essa parte aqui, final do primeiro capítulo, vai ser Arjuna dando motivos para Krishna, falando para ele por que ele não quer lutar. Embora a gente sabe que antes desse momento aqui, todos os esforços tinham sido feitos para que não houvesse guerra. Arjuna não queria lutar, Krishna também não queria se meter nisso. Eles tentaram de todas as formas, eles abriram mão de praticamente todos os direitos que eles tinham, tentaram a paz de todas as formas e não deu certo. Então, Arjuna nunca teve nessa onda de querer lutar para pegar o reino e tal, nunca aconteceu isso. Ele sabia disso, todo mundo que estava ali sabia disso. E aqui, mas no final das contas não teve jeito, não deu para evitar, e a guerra estava ali prestes a acontecer. E aí então, na hora que Arjuna está lá no meio, ele desiste, logo antes da guerra começar. E aí ele vai dar os argumentos dele para Krishna de por que ele está pedindo para Krishna para retirar agora o carro. Ele tinha pedido para Krishna colocar o carro ali entre os dois exércitos, e agora ele está pedindo para Krishna, vamos embora, vamos deixar disso, vamos deixar essa história para lá. Então agora ele vai argumentar com Krishna, ele vai dar uma série de argumentos aqui. Aqui no capítulo 36 ele vai falar assim: o pecado nos dominará se matarmos tais agressores, portanto não convém matarmos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Então é interessante porque aqui a gente sabe que Arjuna, ele não é um professor, ele não é um bombeiro, ele não é um escritor. Arjuna é um guerreiro e ele é um governante. Então, a sociedade dele depende dele para certas atitudes ali. As pessoas estão dependendo de que ele cumpra o papel dele para que as coisas possam dar certo. E uma das coisas que um guerreiro tem que fazer, que um governante tem que fazer, é punir aquelas pessoas que estão agindo de forma errada, aquelas pessoas que são agressores. E é muito interessante porque ele começa aqui falando: o pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Ou seja, ele não começa falando assim, é um pecado a gente matar uma pessoa que a gente não sabe se fez alguma coisa errada ou não. É um pecado a gente punir uma pessoa que pode ser que seja inocente. Ele já, logo aqui na primeira frase, ele já fala: essas pessoas são agressores. E ele é plenamente ciente de que é dever dele punir os agressores. Então, assim, só aqui dele falar que ele não acha que ele deve punir os agressores, já está implícito que, na verdade, ele deve fazer isso, porque eles são agressores. E não sei quem está familiarizado com a história do Mahabharata aqui, mas depois no significado, o Prabhupada fala o seguinte: segundo os preceitos védicos, há 6 classes de agressores. 1, aquele que ministra veneno. 2, aquele que ateia fogo a uma casa. 3, aquele que ataca com armas mortais. 4, aquele que saqueia bens. 5, aquele que ocupa a terra do outro. E 6, aquele que rapta uma esposa. Quem conhece o Mahabharata aqui, a história que acontece, que a Bhagavad Gita é um capítulo dentro da Mahabharata. Então, quem sabe qual que era a treta que estava rolando entre Arjuna
e os seus primos para essa guerra ter acontecido. Alguém está ciente aqui do que aconteceu? Ótimo. Então, para quem não está ciente, para quem está, nós vamos relembrar, é Áduna contra os primos, né? Aquele que ministra veneno é uma espécie de agressor. Vocês se lembram, ou para quem não sabe, nós vamos contar agora, que eles fizeram exatamente isso, eles tentaram envenenar os Pândavas, Áduna e seus irmãos. A outra espécie é aquele que ateia fogo a uma casa. Eles tacaram fogo na casa que eles estavam. A outra, aquele que atacam com armas mortais. Tinham feito isso também. O outro, aquele que saqueia bens. Também fizeram, check. O outro, aquele que ocupa a terra de outro. É exatamente isso que eles tinham feito, roubaram a terra dele. Aquele que rapta uma esposa. Eles fizeram pior ainda. Eles tentaram raptar, não conseguiram, mas tentaram tirar a roupa de Draupadi, que é a esposa dos Pândavas, na frente de todo mundo e etc. Então, fizeram pior ainda. Ou seja, tudo o que eles podiam fazer de errado, que qualificaria eles, ou desqualificaria, né? Mas que faria com que eles fossem considerados agressores, tudo isso eles fizeram. E Áduna, então, ele fala, poxa, sabe esses agressores? É um pecado matar essas pessoas, é um pecado punir essas pessoas, sendo que, dentro das regras daquele momento, a forma de punição prescrita era essa, e ele era a pessoa que deveria infringir essa punição. Então, nessa própria fala de Áduna, ele já deixa claro que ele sabe, sim, o que ele deveria fazer, que não é pecado nenhum ele fazer aquilo, que, pelo contrário, ele estaria cumprindo a obrigação dele. E é muito legal, porque na própria fala ele já se trai, né? Ele está tentando convencer Krishna de que ele não deve punir os agressores, aquelas pessoas, mas na própria fala ele já está deixando claro que, assim, ele sabe que ele deve punir essas pessoas, ele sabe que ele está fazendo a obrigação dele. E aí, então, ele fala também a respeito da deusa da fortuna. Nossa, Krishna, aqui o infortúnio vai cair sobre nós, ó Deus, ó esposo da deusa da fortuna. Você que está sempre associado à deusa da fortuna. Como que você pode querer me induzir a uma coisa que traz infortúnio? Como que isso é possível? Então, aqui a gente vê que, na verdade, não traria infortúnio para Áduna fazer isso. Nem para Áduna, nem para os irmãos dele, e nem para a população toda que estava dependendo dele para que aqueles agressores, aquelas pessoas que cometiam atos atrozes, não ficassem na administração. Todas as pessoas iriam sofrer, todos os cidadãos iriam sofrer se o Duryodhana e o seu grupo, que não tinha assim, o menor escrúpulo, ficasse à frente da sociedade. Então, não existiria infortúnio em tirar aquelas pessoas dali e tomar o reino que era deles de direito. Pelo contrário, aquilo traria boa fortuna para todas as pessoas. O que acontece é que naquele momento seria desconfortável para Áduna fazer aquilo. Naquele momento poderia parecer um infortúnio, mas não era. Na verdade, era o que deveria ser feito. E o que acontece é que Áduna está meio desesperado aqui. E o que acontece quando a pessoa fica meio desesperada é que ela perde um pouco a noção. Então, toda a visão dela se fecha, se foca só naquele problema que está na frente dela. E ela perde a capacidade de pensar de uma forma mais ampla e mais a longo prazo. E é o que está acontecendo aqui com Áduna. Ele está falando, considerando só o que vai acontecer naquele momento, e não uma coisa mais ampla, de como que aquilo vai afetar as outras pessoas, como que aquilo vai afetar a sociedade a longo prazo. Então, ele está totalmente, assim, focado numa coisa só, sem ter essa capacidade de ver o cenário maior. E tem um amigo meu, acho que eu falei isso várias vezes aqui, me perdoem, eu estou escutando pela milésima vez, mas tem um amigo meu que ele definiu o Brahmana, que é o sacerdote, ele é um Brahmana muito qualificado, e ele falou uma vez comigo assim, um Brahmana é uma pessoa que tem a mente aberta, que tem a visão aberta. E é isso, né? Então, Áduna, ele não está agindo com essa qualificação aqui nesse momento. Ele está com a visão fechada. Ele não está conseguindo perceber todas as questões que estão envolvidas ali. E Prabhupada, ele fala depois, né? Assim, Áduna é uma pessoa santa. Ele é um devoto, ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa compassiva.
E todos nós temos essas características dentro da gente, né? Nós temos um aspecto de santidade, de compaixão, de bondade, mas também temos outros aspectos, da ira, não é? Tantas coisas, tantas pequenas personalidades integradas, espera-se, sob uma personalidade maior que vai dirigir as coisas, né? E o que acontece é que, nesse momento, Arjuna está deixando essa qualidade da compaixão dele se sobrepor e direcionar todas as outras, só que nesse contexto e nesse momento, isso é errado. Esse é o momento em que ele tem que pegar a pequena personalidade dele ali de guerreiro e ele tem que fomentar isso para que isso leve ele a fazer o que tem que ser feito. Agora não está no momento dele se retirar, dele ser compassivo, dele agir como um santo. Agora a santidade dele consiste em fazer aquilo que tem que ser feito. Então ele precisa, de alguma forma, solicitar essas energias guerreiras dentro dele para fazer o que tem que ser feito. E não o contrário. O que tem de santo na pessoa que é a responsável ali por todos os cidadãos, deixar que todo mundo se dê mal com governantes que são inescrupulosos? Isso é bondoso? Isso é misericordioso? Isso é santo? Ele ia deixar todo mundo se dar mal porque ele não estava querendo se envolver na briga porque tinha gente que ele gostava do outro lado. Então, na verdade, quando ele fala isso, e depois Krishna aponta isso, ele fala, você está falando palavras muito bonitas, mas você está falando bobeira. Por quê? Ele está ali dando um discurso de não egoísmo, nós não devemos querer bens materiais, nós não devemos nos envolver com esse tipo de atividade. Mas isso, na verdade, não é uma atitude não egoísta. Essa, no caso aqui, pelo contexto de quem Arjuna é e aonde ele está, em que momento ele está, é exatamente a atitude egoísta. Ele quer fazer o que é mais confortável para ele, naquele momento, e deixar todo mundo se dar mal. Como que isso seria não egoísta? Então, o contexto é uma coisa muito importante. Muito importante. A gente deveria ter uma capacidade de colocar as coisas em perspectiva, de trazer as coisas para o contexto apropriado. O nosso cérebro, ele foi feito para desenvolver isso. Então, quando você tem uma criança pequena, uma criança de 1, 2 anos, se você pega duas crianças pequenininhas, 1 ano e meio, 2 anos, coloca um brinquedo que as duas gostam e deixa as duas brincarem. O que vai acontecer? Vocês acham que a brincadeira vai ser legal? Só quem nunca teve criança e romantiza a situação que acha que vai ser lindo, né? As duas vão brincar, vai ser tão bonito. Não vai, gente, não vai ser bonito, não vai. Lágrimas irão rolar. Por quê? A criança, ela não tem ainda, nessa idade, essa capacidade de autorregulação dentro daquele contexto. E tudo bem, porque o cérebro dela ainda não está treinado dessa forma e é natural nessa idade. Mas também é natural que essa criança, essa pessoa que está ali, ela vai ser treinada apropriadamente para que com o tempo ela vá desenvolver essa autorregulação. Assim, ela vai poder brincar com os coleguinhas e vai ser legal. Lá pelos 4 anos, ela já deve ser um pouco mais capaz de fazer isso. Depois dos 4, gente, se alguém ainda está com esse problema aí, é bom dar uma olhada. Depois de 50, né? Aí é mais difícil, né? Por quê? Todo mundo tem que se divertir na brincadeira, né? Assim? Por isso que a gente ensina para a criança assim, agora é a vez do coleguinha. O impulso dela de querer é genuíno, tudo bem. Ela tem que reconhecer esse impulso. Mas ela também tem que reconhecer que, porque eu estou num contexto aqui, e existe uma outra pessoa, não sou eu sozinho, e ela quer tanto quanto eu vou ter que segurar minha onda, senão eu não vou brincar mais. Isso se chama viver em sociedade, né? Então, a gente tem um contexto aqui.
E Arjuna está dentro de um contexto que pode ser lindo, maravilhoso, a pessoa ser santa, ser compassiva, ser piedosa, ser bondosa, mas nesse momento o contexto exige que ele haja como um guerreiro e não como um sacerdote santo que vai para os Himalaias. E ele, inclusive, faz essa proposta para Krishna. Ele é ousado. Aqui, ó, quer ver? Logo depois eu li aqui o 36, né? Ele fala assim, aonde que é? No 40 e... Peraí, deixa eu olhar minha cola, porque eu não vou lembrar o número. Acho que é no 40 e... No 44. É, exatamente, no 44. Ele fala que... é no 45. Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Para mim. Mas quem que quer saber o que é melhor para ele, sendo que ele está ali para desempenhar um dever que ele tem para com toda a sociedade? Para mim é melhor... Uai, é mesmo? Não me diga. Para mim é melhor não pagar imposto. Para vocês. Para mim, é melhor que o brinquedo seja só meu. Para mim, é melhor eu não ter que ter a minha vez, dividir com o coleguinha. Então, assim, Arjuna, ele tá... Por isso que Krishna falou, Arjuna, você está falando tantas palavras bonitas, você está usando, inclusive, vários argumentos das escrituras, mas o contexto está errado, meu amigo. Você está falando bobagem. É interessante como Arjuna está colocando aqui como não egoísta, como desapegado, e aí ele já começa falando, para mim, uai, estranho. E aí, depois, tem uma coisa muito legal, no 45, que eu adoro, que ele fala assim, não, mentira, no 46, eu anotei tudo errado. No 46? Sempre que eu anotei tudo errado. Os números. Eita. Não fiz direito o dever de casa. É quando ele pega e fala assim, eu não vou matar. Ah, não, é nesse mesmo, é no 44. Ele fala assim, ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Quem aqui conhece a história sabe que em nenhum momento Arjuna se colocou nessa guerra porque ele estava afim de um grande reino e muita opulência, em nenhum momento. O que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente exagerando a coisa e ele está contando uma mentira aqui para Krishna. Basicamente isso. Ele está sentindo tanto peso dessa atividade que ele tem que fazer, que ele está falando qualquer coisa para livrar a cara dele e não precisar fazer o que ele tem que fazer ali. Essa aqui é a verdade. Quem leu a Bhagavad Gita aqui, ou quem conhece o Mahabharata, consegue apontar para mim em qual momento o Arjuna fala assim, eu quero um reino muito opulento, eu estou disposto a matar todo mundo, a passar por cima de todo mundo para eu ter o que eu quero, porque eu quero ser rico. Em qual momento que Arjuna fala isso? Ele sabe muito bem que não é por isso que ele está no campo de batalha. Ele sabe disso. Então ele começa a apelar aqui nesse momento e dar qualquer argumento para sair fora. Defesa. Exatamente. É uma forma que ele está tendo ali de se defender. Então, mais uma vez, por todas essas questões, Krishna não vai aceitar esses argumentos de Arjuna. Não colou, exatamente. Então, o que acontece? Como eu falei, todos nós temos vários aspectos, várias pequenas personalidades, junto com a nossa personalidade maior, vamos dizer assim. E aí a gente precisa, então, integrar essas coisas de uma forma que seja adequada para o contexto, que seja adequada para o momento. Arjuna aqui, tudo bem ele ter o aspecto compassivo, o aspecto santo, mas aquele momento não é o mais adequado para fazer isso.
E os 5 Pândavas, os 5 irmãos, Arjuna tem mais 4 irmãos que estão aqui na história, cada um deles, embora todos fossem guerreiros, cada um deles tem características que são um pouco mais proeminentes. Então, Yudhishthira, por exemplo, ele é muito veraz, ele é muito autocontrolado, nas ações dele ele parece muito mais um Brahmana do que um Kshatriya. Ele é bem assim, uma pessoa bem composta. E aí, do outro oposto dos 5 irmãos, a gente tem Bhima, que já é sempre mais esquentado e tudo mais. Mas todos eles são guerreiros. Não é que todos os guerreiros são iguais. Não é que todos os brahmanas são exatamente iguais. Não é que todos os homens são exatamente iguais, que todas as mulheres são exatamente iguais, todos os cachorros são iguais, todos os gatos são iguais. Não existe isso, né? A gente tem uma matriz ali, mas a gente tem muitas variações dentro do mesmo tema. Então, os kshatriyas, os governantes, os guerreiros, a mesma coisa. Eles tinham ali suas semelhanças, mas tinham suas diferenças, como fica claro nos 5 Pândavas, nos 5 irmãos. Então, o que acontece? Aqui, o tema da aula era sobre tomada de decisão. A Bhagavad Gita, ela nos ensina sobre isso. Como que a gente toma as decisões mais acertadas. Então, aqui, quando Arjuna fala essas coisas, a gente vê que ele está tendo uma tendência, assim como Yudhishthira tinha, uma tendência mais para ser mais piedoso, para ser mais tranquilo. Se fosse a Bhagavad Gita fosse uma conversa entre Arjuna e Bhima, bom, nem ia ter Bhagavad Gita, porque não ia ter conversa. Ele já ia pegar a arma e ia, pra a cabeça de todo mundo. Mas se tivesse conversa, a conversa ia ser bem diferente. E aí o que acontece? A Arjuna está dando exemplos aqui que ele tira das escrituras, do dharma, da religião, da moralidade. Se a conversa fosse com Bhima, que é esquentado, e Krishna, garanto que ele poderia também tirar exemplos das escrituras, do dharma, da religião, da moralidade, porque que ele deveria lutar. Porque é assim que as coisas são, né, gente? Tem estudante universitário aqui? Então, se vocês vão escrever um artigo, uma tese, uma dissertação, desculpa tocar nesse assunto num domingo à noite, mas eu sei que vocês estão lembrando disso de qualquer forma. Então, quando você vai escrever isso, a gente sabe que quanto pior a gente for, quanto menos honesto a gente for, ou quanto mais desesperado a gente estiver para provar o nosso ponto, tipo a gente está desesperado aqui para provar o dele, mais a gente vai pegar os mesmos dados e dar uma pesadinha ali para o que a gente quer mostrar. Quanto mais bramínico a gente for, menos a gente vai fazer isso. Porque a gente vai querer achar a verdade e não simplesmente provar o nosso ponto a qualquer custo. Mas é muito difícil fazer isso, né? Normalmente a gente justifica com as nossas boas intenções de por que vale a pena dar aquela... Miguel. Você joga a luzinha assim do foco naquele lugarzinho que você quer, sabe assim? Quem nunca, né? Então, é um negócio que a gente faz, a Arjuna faz. Olha, gente, isso está sendo feito desde tempos imemoriais, hein? Olha a Arjuna fazendo isso. Vocês estão seguindo a sucessão discipular de Arjuna, não se preocupem. Então, aqui, o que Krishna está falando para ele é que Krishna vai mostrar uma outra coisa, uma outra visão. Então, quando a gente pega só aquela partezinha que a gente quer, a gente tá assim, a gente pode até ganhar ali no momento. Mas será que a gente vai chegar no bem maior? Naquilo que realmente nos interessa? Qual que é o nosso objetivo com o que a gente está fazendo? Quantas vezes a gente já mirou numa coisa e acertou e foi uma pena? Né? Antes não tivesse acertado. Então, a gente deve buscar a verdade acima dos nossos pequenos interesses, porque a gente não sabe lá na frente aonde que isso vai levar, né? E aí, aqui, por isso que é importante a gente entender essa situação de Arjuna, como que Krishna vai conduzindo ele para essa outra visão mais ampla. E por que é tão perigoso a gente pegar só o que nos interessa? Por isso, se Arjuna ou Yudhishthira talvez tivessem toda a tendência de pegar as partes que falam contra fazer o que eles não queriam fazer,
de ser compassivo, de ser santo, de deixar para lá. Quando eles forem ler as escrituras, eles vão achar todas as partes que falam isso. Já Bhima, se ele fosse ler essas mesmas escrituras, ele ia achar todas as partes que falavam o contrário. Então, se eu for ler as escrituras só para confirmar aquilo que eu já acho, quanto será que eu vou conseguir me beneficiar? Quanto será que eu vou conseguir progredir? Por isso que é interessante cada um, quando for fazer esse tipo de prática, tentar se analisar e se conhecer. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, numa situação dessa, se eu sou Bhima, que é mais esquentado, que é mais irado, seria muito interessante ele buscar todos os argumentos que falam o contrário do que ele quer. E tentar desenvolver esse outro lado e argumentos, meio que fazer o advogado do diabo ali, sabe? A tudo aquilo que ele não quer. Será que ele consegue falar para ele mesmo todos os argumentos daquilo que ele não quer fazer? Vocês já fizeram esse teste com vocês mesmos? Isso é muito interessante, porque normalmente, o Neil uma vez falou isso numa aula, que normalmente as pessoas, isso é um estudo já bem feito, assim, que normalmente a gente decide uma coisa primeiro e depois a gente acha os argumentos. Quem falou isso? Urmila. Ela falou isso numa aula, não sei se foi aqui, ou se foi lá na Itália, nas últimas aulas que a gente viu dela, foi uma dessas. Ela trouxe esse ponto que é muito interessante, porque o que acontece? A nossa tendência natural, ela vai guiar a nossa decisão. E aí a gente só vai encontrar coisas que apoiem aquilo que a gente já decidiu. Por isso que é muito importante a gente pensar nesse lado oposto. E uma forma legal da gente saber que a gente está certo na nossa decisão é se a gente conseguir argumentar muito bem o lado oposto. Porque se eu não conseguir, quer dizer que eu estou assim, muito emaranhado naquela coisa e eu não consigo ver nada, igual a Arjuna está aqui, ele não consegue ver mais nada, ele só quer resolver o problema dele. Isso é uma forma muito perigosa da gente decidir alguma coisa. Principalmente uma coisa importante. Mas quando a gente consegue ver o outro lado da moeda e ainda assim está tranquilo da nossa decisão, sabendo que é a decisão certa, aí a chance de dar certo é muito maior. Porque se a gente não consegue ver o outro lado da moeda, quer dizer que a gente está totalmente afogado, que a gente está totalmente submerso naquela energia, naquela emoção, e a gente não está tendo a calma, a tranquilidade para poder ver as coisas como elas são. Todas as coisas têm dois lados, pelo menos. Na verdade, todas as coisas costumam ter muitos lados. E quando a gente consegue ver os diferentes ângulos dessa coisa, quer dizer que a gente está conseguindo também colocar essa coisa na perspectiva certa. Por exemplo, mentir é errado? Mentir é uma coisa super legal, vocês vão sair mentindo por aí. Não, mentir não é uma coisa legal, né? Mas tem uma história de uma família que estava correndo de ladrões que estavam atrás dessa família para matar as pessoas. Eles iam roubar tudo, iam matar. Era um grupo de ladrões que estava passando, matando geral. E eles passam, e essa família passa correndo e vai para a floresta para se esconder. E na hora que eles passam por um sábio, e o sábio está meditando na floresta. E eles falam, por favor, não fala para ninguém. Tem um pessoal muito estranho atrás da gente, eles vão matar a gente, não conta que a gente veio por aqui e tal. Aí o sábio, pô, o que eu vou fazer, né? Aí vem os ladrões, e esse sábio era conhecido por não mentir nunca. E aí os ladrões sabem disso e perguntam para ele, a família passou por aqui? Ele fala, passou, porque ele não pode mentir. Mentir nesse caso foi certo ou foi errado? Complicado, né? Então, Krishna mentiu na Bhagavad Gita, exatamente. Agora, qual que é o problema? Quando a gente começa a usar esse tipo de coisa para mentir quando está errado, né? Por isso que, assim, a gente pode continuar se enganando por vidas e vidas e vidas. Se a gente está aqui até hoje, é porque a gente tem se enganado. Então, assim, dá para fazer isso? Dá. Pode pegar as escrituras, gente. Vocês vão conseguir
assim, argumento para qualquer coisa que vocês quiserem fazer. Conversa com aquele amigo seu que você sabe que vai te falar exatamente aquilo que você quer ouvir. Não fala com o outro, não, que você sabe que vai te dar real. Não é assim? Eu posso falar para ele assim, Luiz, só você que acha que eu dou uma péssima aula. O baladeiro falou que minha aula é ótima. Né? Pô, minha mãe falou que eu sou super bonita. Então, é claro que a gente pode continuar fazendo isso, a gente pode continuar se enganando, não tem problema nenhum, gente. Nós estamos aqui para isso. O mundo material não vai deixar de existir. Podemos ficar aqui, ó, forever and ever. Mas aí vem esse conceito de pecado. Nós não devemos cometer pecado. E o que é o pecado? Pecado, etimologicamente, lá nas suas origens, significa errar o alvo. Louco, né? Aprendi isso essa semana. Vou aproveitar e vou usar. E é muito legal a gente pensar nisso, porque qual é o nosso objetivo? Se o meu objetivo é me enganar muito bem e enganar todo mundo muito bem, para que eu consiga continuar aqui nascendo e morrendo, é ótimo. Agora, se o meu objetivo é progredir, melhorar, é andar para frente, ir para cima, de preferência, sair do ciclo de nascimentos e mortes, chegar perto da verdade, chegar perto do divino, aí eu estou errando algo feio fazendo isso. Pode dar um conforto ali na hora. Se Krishna tivesse falado para Arjuna, é verdade, né, Arjuna? Vambora. Coisa feia, né, que a gente quer fazer, menino? Vambora. Arjuna fala, Mas por quanto tempo? E aí o próprio Krishna fala isso para ele. Fala, Arjuna, você pode até sair daqui agora, se você quiser, você vai. Não tem problema não. Mas saiba que você vai acabar se metendo na luta de novo, porque é da sua natureza. Você vai acabar fazendo isso. Só que aí você vai fazer do jeito errado, na hora errada e sem mim. Então, todo o benefício que ele ia ter por lutar aqui na hora certa, no contexto certo, ele não ia ter nenhum desses benefícios por fazer a mesma coisa num outro contexto. Por isso é muito importante a gente pensar em contexto, e contexto significa também a nossa própria mente, esse campo que é a nossa mente, que é o campo com o qual a gente vai agir nesse mundo, né? Então, se eu sou uma pessoa, como eu falei, se eu tenho uma certa tendência, é sempre bom eu procurar o que fala ao contrário disso que eu sou. Aqui nas escrituras, o que... Eu vou sacanagem, espero que ninguém tenha ouvido essa. No meu caso é a minha esposa que fala. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o professor, às vezes é o filho, né? Mas o que é que eu posso tentar equilibrar um pouco mais a minha personalidade, que eu posso ampliar um pouco mais a minha visão, para que eu possa realmente progredir e ir em direção àquilo que eu quero. E olha, é muito mais interessante, porque a gente está aqui numa batalha realmente. E quando a gente vira covarde nessa batalha, assim como a Adriana estava ficando aqui meio covarde, largando as armas e não quero mais lutar, perde todo o objetivo dessa aventura que a gente está aqui, nessa jornada que a gente está aqui para chegar onde a gente quer. Então, a coragem que a gente precisa não é a coragem para ficar rico, a coragem para, sei lá, fazer qualquer coisa, a coragem para entrar no curso, não sei o quê. Não é essa coragem que a gente precisa. A coragem que a gente precisa é de se ver e de ter a capacidade de mudar, de melhorar, de progredir. Por isso o convite para a gente tomar melhores decisões é a gente conseguir ver esse outro lado. Não só aquilo que já confirma o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente pensa, o jeito que a gente já é. Se você tiver certo, você pode encontrar com qualquer argumento, você pode tentar se convencer de qualquer argumento, com o coração aberto, com o coração com honestidade,
e você vai entender que o seu caminho está certo, que a sua decisão está certa. Se você fica fechado, se você é muito radical na sua visão, sem ter dado o devido tempo para pensar, para analisar de outras perspectivas, se você tem esse medo, é porque provavelmente você está errado. Então é muito importante a gente tentar trazer esse equilíbrio. As coisas certas no lugar errado, e principalmente num lugar de dominância, elas são a pior coisa que existe. A ira pode ser uma coisa certa, mas se a ira está dominando no momento em que você tem que ter compaixão, está errado, vai ser a pior coisa, vai ser a coisa mais destrutiva. A verdade, como a gente falou aqui, né, o exemplo da mentira, a verdade pode ser uma coisa muito boa, muito correta, mas a verdade no momento errado, da forma errada, ela pode ser destruidora. Então a gente tem que entender contexto. E isso é um dos conceitos de maturidade. Maturidade é quando a gente consegue entender o contexto e em uma decisão a gente trazer o máximo possível de variedade, de amplitude para as pessoas envolvidas e para o prazo envolvido dentro daquilo. Uma criança, se você fala com ela, você quer uma bala agora ou você quer 20 balas daqui a 5 anos, provavelmente ela vai querer uma bala agora. Ela ainda não tem a maturidade para entender que daqui a pouco pode ser que ela precisa esperar um pouco. Normalmente ela quer uma satisfação imediata dos desejos. São poucas as crianças que têm já um autocontrole para isso. E normalmente ela vai pensar nela. Ou vai pensar só na minha coleguinha. Mas quanto mais a gente consegue enxergar as coisas lá longe e amplamente com mais pessoas, o que vai ser melhor para o maior número de pessoas, pelo maior tempo, pela maior amplitude de tempo, mais maturidade a pessoa tem. Por isso é muito importante a gente tentar trazer essas coisas para a nossa vida, porque o devoto, o espiritualista, ele é uma pessoa madura. A imaturidade e a espiritualidade, elas não combinam. Porque a imaturidade é eu quero ter prazer aqui, agora, nada me interessa, ninguém me interessa, e isso não tem nada a ver com vida espiritual. Mesmo o cantar da japa, que a gente faz aqui, a recitação dos mantras, quando a gente canta o kirtana na frente das deidades, a leitura das escrituras, tudo isso serve para trazer isso pra gente, para trazer essa maturidade. Quando você está cantando japa, você vai observando a sua mente. Aí você vai vendo, gente, que loucura. Isso aqui, meu Deus do céu. Da onde veio? Essa coisa incrível que eu pensei, que eu nunca tinha pensado antes. Nem imaginava que um dia eu ia pensar isso. E aí você começa a entender que você não é a mente. Quando você entende que você não é a mente, e você entende que é a mente que quer, ela que deseja, ela que pensa, ai, mas isso é tão legal, por que você não faz isso? Ai, não quero fazer isso não. Ela é que está pensando, ela é que está querendo. Quando a gente entende isso, e a gente entende que a gente não é a mente, logo, quando essa criança que é a mente pede alguma coisa pra gente, aponta alguma coisa, a nossa maturidade, a nossa alma e a nossa inteligência vão vir, vão pegar essa criança, colocar ela no colo e ver se vai dar, ou se na volta a gente compra. A gente precisa usar o se na volta a gente compra com a mente. Na próxima volta. Por isso, a gente precisa trazer esses conceitos quando a gente vai praticar a vida espiritual, porque senão a gente vai ficar só enxugando gelo, a gente vai ficar patinando, porque eu posso ler todas as escrituras, decorar vários versos, mas eu vou decorar especialmente aqueles versos que provam o meu ponto. Eu vou cantar japa e tudo que vier na minha mente, uau, que incrível, todos os pensamentos que eu tenho. Eu vou me relacionar com as pessoas, mas eu vou sempre querer aquelas que estão falando que eu quero ouvir. Então, todo o nosso processo, ele vai servir para a gente se enganar. O bom é que esse processo da consciência de Krishna tem uma coisa básica, né? Ele que é Krishna. E Krishna, ele sempre vai tentar trazer para a gente
situações que vão mostrar pra gente que não é bem como a gente está pensando as coisas. Mas ele também respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente insistir muito, pode ser que chegue uma hora e ele fala, então fica aí se enganando, se é isso que você quer, né? Mas a gente não vai atingir o nosso objetivo. Então não é algo muito aconselhável. A gente deve perceber que a maior aventura da nossa vida é exatamente a gente se melhorar, é a gente progredir, é a gente avançar espiritualmente, é a gente crescer, é a gente alcançar essa integridade, é a gente alcançar essa maturidade. A gente vai ficar mais feliz, porque parece que não, né? Parece que quando a gente se satisfaz o tempo inteiro com tudo que a gente quer, é que a gente fica feliz, mas já foi cientificamente comprovado que isso não dá certo. Quando a gente se esforça por uma coisa que vale a pena e consegue, aí a gente fica feliz. Tem que ter um esforço antes. Quando as outras pessoas também ficam felizes, quando a gente consegue ampliar isso para mais pessoas, a gente fica feliz. Isso é assim, eu falei isso na última palestra que eu dei aqui, que a gente foi biologicamente programado para isso. É incrível como o Krishna é bondoso. Porque ele fez a gente para isso. Para quando a gente faz as pessoas felizes da forma correta, a gente ser feliz também. E se não, o que acontece? A gente pode dar todas as desculpas, mas a consciência pesa. Vai ter uma parte da gente que sabe, no fundo, que aquilo não está legal, que aquilo não é verdade. É a Ajna falando assim, não, Krishna, é um pecado a gente matar esses agressores que fizeram absolutamente tudo de errado e que por isso merecem ser punidos. E aí o que acontece? A pessoa vai soterrando aquela informação, aquele pedaço de consciência, ela vai jogando aquilo para um lugar bem escuro, um calabouço, onde ela nunca mais vai ver aquilo. Ela acha que nunca mais vai ver aquilo, porque ela vai ver aquilo fora dela o tempo inteiro, em todo mundo, só nela que não. Ela vai ver aquilo o tempo todo, enquanto a coisa está lá crescendo no escuro. E cada vez que ela vê isso no outro, cada vez que ela vê isso no mundo, ela está alimentando aquele bichinho que ela jogou ali no escuro. E chega uma hora que o bichinho sai. E aí ele não é mais um bichinho, ele é um bichão. E aí ele toma conta. E aí ela já não sabe quem ela é. Porque a vida inteira ela falou para ela que ela era outra coisa. Então integrar essas coisas, saber que eu posso querer uma coisa e nem por isso é bom. Eu posso gostar de uma pessoa nem por isso ela é legal. Ter essa transparência, essa sinceridade com a gente mesmo, ajuda a gente a tomar as decisões que vão levar a gente para o caminho, que é o caminho que a gente quer seguir, que é o objetivo onde a gente quer chegar. Por isso essa é a dica final, assim, tentar praticar esse processo e lembrar que o tempo inteiro a gente vai ter a chance de se esconder através de qualquer processo que a gente escolha, não é só esse. Não é só cantar Hare Krishna, não é só as escrituras, em qualquer processo que qualquer um de nós aqui possa escolher, a gente pode se esconder, a gente pode usar esse processo para se enganar, então a gente tem que ser muito cuidadoso, muito sincero para não fazer isso. E a gente tem uma palavra na consciência de Krishna que ela é muito bonitinha, é lila. Lila quer dizer passatempo, e a gente fala isso das atividades que Krishna faz, são as lilas de Krishna, as coisas que ele faz aqui nesse mundo, que é basicamente uma brincadeira. Por quê? Porque Krishna, ele não está sujeito ao karma. Então ele vem aqui, parece que ele sofre, parece que ele faz isso, parece que ele morre, parece que ele nasce, mas ele não está fazendo nada disso, ele está desempenhando um papel. Agora, se nós somos almas espirituais, se nós não somos esse corpo, nós também estamos desempenhando um papel aqui. E é importante a gente entender esse papel e fazer bem esse papel e não se identificar com esse papel. E entender que a gente não está fazendo um monólogo. Por isso essa questão da autorregulação. A gente está aqui fazendo uma coreografia com todo mundo junto. Se uma pessoa resolve dar louca lá no meio, vai ficar horrível a coreografia. Não vai rolar. Cada um tem o seu lugar, tem o seu papel a desempenhar e deve fazer ele muito bem, sabendo que é um papel.
que é uma brincadeira, que é uma encenação. E quanto mais a gente tem essa noção, menos a gente fica apegado à nossa ideia, ao nosso jeito de ser. Isso que a gente é uma construção. E a gente construiu isso com coisas boas, e a gente construiu isso a partir de coisas ruins também, que a gente nem precisa mais. Só que a gente fica, às vezes, agarrado nelas. Quando a gente entende isso, quanto mais a gente entende isso, mais a gente vê tudo aquilo que a gente está fazendo aqui como essa encenação que deve ser muito bem feita, porque é ela que vai dar o nosso papel principal, que é o papel que a gente quer lá no mundo espiritual. É o nosso papel. Papel principal pra gente, tá? Porque o principal é de Krishna. Mas a gente pode ser a mocinha que está ali com Krishna, ou o vaqueirinho que está ali com Krishna, ou a grama que está sentindo os pés de Krishna tocando ele. Ou o bezerrinho que está lambendo Krishna. Ou a gente pode ser amiga de Radharani, que está ali ajudando ela a se enfeitar para poder encontrar com Krishna. Enfim, é o papel perfeito, é o papel dos nossos sonhos. Vai ser um arraso, mas a gente precisa primeiro desempenhar bem o nosso papel aqui, ou seja, sem ser doidão e achar que a gente é o papel, porque senão não vai rolar, tá? O diretor vai ficar com medo, não vai escalar a gente para o papel. Então ele tem que saber que a gente tem uma noção de realidade, que a gente sabe que a gente não é o papel que a gente está fazendo aqui. Eu estava assistindo uma pessoa falando esses dias, num podcast, e aí ele estava falando que, por exemplo, os relacionamentos que mais dão certo, quando duas pessoas vão morar juntas, se casam e etc., ou não, mas que vão ficar juntas, ou pode ser que são amigos que vão morar juntos, o que for. O que mais dá certo é quando as pessoas que elas entendem e se veem como estamos indo brincar de casinha. Porque o que acontece? Quando você vai brincar de casinha, ninguém fala assim, pô, que saco, tem que fazer a comida. Não tem criança brincando assim. Ai, tem que trocar esse neném. Toma esse moleque aqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que limpar o chão. Ia ser uma brincadeira muito triste. Muito triste. Quando a pessoa está brincando, ela sabe que assim, aquilo ali, cara, ela pode se divertir com aquilo. Ela vê as tarefas como o que elas são. É simplesmente uma atividade que você tem que cumprir ali, que você pode cumprir com seu coração leve. E brincando com o outro. Você não está disputando com o outro, você não quer acabar com o outro. Imagina duas crianças secretamente querendo destruir a outra. Primeiro, essa criança é maluca. Ninguém vai deixar o filho, a filha, o primo, o irmão brincar com uma criança dessa. Mesmo numa competição, uma brincadeira legal entre duas crianças que estão brincando de lutinha, uma faz assim, com seu sabre de luz invisível, e a outra, não é? Se a outra não entrar na brincadeira, não acontece brincadeira. E o mundo espiritual é o local onde acontece brincadeira, o tempo todo. Se a gente não souber brincar, o que Krishna vai fazer com a gente lá? Aí viro eu, uma gopi, mas ai meu Deus do céu, lá vou eu ter que pentear o cabelo de Radharani, ai que saco. Uai. Aí eu lá, uma vaquinha, né? Lá vem Krishna tirar meu leite de novo. Ai meu Deus do céu. Não. Faz sentido. Se a gente não souber se divertir, é muito difícil a gente ir para o mundo espiritual. E a gente precisa saber se divertir com as coisas do dia a dia. Não dá pra gente se divertir só quando a gente está brincando. A gente tem que conseguir se divertir quando a gente erra. Não quer dizer que a gente não vai melhorar. Mas quer dizer que a gente não se identifica com o erro e nem com essa pessoa que errou. Então eu não preciso ficar me defendendo como se isso fosse tudo que eu tenho na vida. Porque não é, eu não sou isso. E eu posso me reinventar, e eu posso mudar, e eu posso ir pra frente. Ok, errei, acabou, agora eu vou fazer de outro jeito. Se eu entendi que eu errei, eu não preciso repetir a mesma coisa de novo.
Eu entendo por que eu fiz isso. Do que eu estava tentando me defender. Aonde que eu fechei a minha visão e tentei só ganhar a guerra, igual o Duryodhana está fazendo aqui. Quanto mais a gente traz essa brincadeira, essa cooperação, essa alegria, inclusive nos momentos de tristeza, mesmo quando a gente está mais triste do que tudo, acontece uma coisa horrível. Quando a gente pratica a vida espiritual com seriedade, tem um lugar dentro da gente que magicamente não se afeta. Porque a gente sabe que vai passar. E isso é essa maturidade que eu falei, de não estar com a visão assim e conseguir ver as coisas de uma forma mais ampla. Porque eu entendo que existe depois, eu entendo que existe antes. Não, minha vida sempre foi péssima. Não foi não, você sabe que não foi. Daqui pra frente jamais sentirei fome novamente. Vai sentir sim, daqui a pouco vai servir abraçado e você vai sentir fome. Então, essa maturidade, essa consciência, essa honestidade, isso é não se identificar com o corpo. Isso é não se identificar com a mente. E não deixar de cumprir as obrigações. Deixar de cumprir a obrigação não é desapego, não é que eu não me identifico, não é que eu não sou egoísta, não é nada disso. A criança, ela sabe que ela não é a mãe de verdade do boneco. E por isso ela troca a fralda do boneco feliz. Porque depois que ela tem realmente um boneco de verdade, nem sempre ela vai fazer isso feliz. Porque ela está achando que ela é aquilo. Quando ela sabe que ela não é, e que aquilo vai passar daqui a pouco, ela aproveita muito mais cada trocada de fralda. A gente começa a ver as tarefas de uma outra forma, os desafios de uma outra forma. A gente quer às vezes ser o protagonista de uma história muito grande na qual todo mundo está olhando para a gente. Mas na verdade, a gente sempre está protagonizando a nossa própria história. Ninguém precisa ver, a gente está vendo. Cada um é a personagem da sua história. E cada um tem uma jornada. E qual que é a história que a gente está contando pra gente? Se a gente for contar essa história pra gente, a gente é sempre a vítima? Os problemas que aparecem são sempre aqueles, não devo fazer isso porque a minha mãe, porque o meu chefe, porque a minha conta bancária, porque não sei o quê. Ou será que a gente vê isso como assim, aquele momento na história que assim, olha só como a pessoa consegue ultrapassar, vencer os obstáculos com integridade. Essa integridade é que a gente precisa buscar. Se eu estou triste, eu tenho que ter integridade. Se eu estou feliz, eu tenho que ter integridade. E entender como eu sou. Se eu sou uma pessoa que tende a ficar irada, eu posso usar a minha ira de uma forma positiva, mas eu não posso colocar a minha ira no comando. Principalmente quando ela não tem que estar. Em alguns momentos, talvez ela vai ter que estar. Mas quando não tem que estar, eu não posso deixar isso acontecer. Vocês conhecem pessoas que são extremamente bondosas e que às vezes deixaram de fazer o que tinha que ser feito? Você fala, meu Deus, por que essa pessoa deixou de fazer isso? E a bondade é uma coisa boa. Sabe aquela pessoa que é muito legal, que sempre faz piadas, que é animada, que é super legal, e aí tem hora que você fala assim, meu Deus, que hora errada para fazer isso, amiga? Isso não é legal, a pessoa ser positiva? Mas se a pessoa vai pular de um penhasco e fala assim, vamos ser positivos, gente? Péssima ideia. Se a gente voa, se a gente acreditar mesmo, a gente voa, vamos lá. O otimismo, ele é ótimo, mas ele não pode se sobressair e dominar tudo o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar ele de lado. E a gente sempre vai conseguir ver no outro qual que é a hora que a pessoa está fazendo a coisa errada. Qual que é a hora que ela está colocando a coisa errada dominando. Mas qual que é a hora que eu estou colocando a coisa errada dominando? Quais são as minhas tendências? O que eu tendo a colocar sempre no domínio, no comando? Se eu ficar atento, eu consigo segurar a onda, não é para reprimir,
mas é para regular. Eu regulo aquilo até eu estar apto novamente a ser um ser humano funcional. E aí eu tomo minhas decisões, e aí eu vou interagir com o outro baseado nisso, né? Num estado assim de integridade, né? Então é isso, gente. Meu tempo está chegando ao fim, então eu gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa. É uma pergunta, você falou de Juna e os primos que tiveram essa turma. Eu lembrei de Abel e Caim, né? Que um matou o outro, Deus, tudo. E as duas histórias é a mesma ou tem uma diferença? Eu não tenho conhecimento suficiente, com profundidade, para falar sobre Abel e Caim, então eu prefiro não falar, porque pode ser que eu fale bobeira. Não, mas eu estou falando assim, ajuda em seus primos lá. No caso de Ágila e seus primos, realmente era o que Ágila deveria fazer. E ele deveria fazer por motivos bem objetivos. Não é porque Krishna falou com ele, porque uma voz disse para ele, não é nada disso. Ele precisava fazer isso porque os primos cometeram várias atrocidades de todos os tipos, piores possíveis que a gente possa imaginar, e roubaram o reino deles, e os cidadãos todos iam ficar ali subjugados a pessoas que não eram bons administradores, não eram corretos, né? E eles, inclusive, estavam dispostos a abrir mão de muita coisa, mas os primos queriam simplesmente destruir eles de qualquer forma. E aí, depois de várias negociações e tentativas de paz e tudo, realmente não teve como. Duryodhana queria, os primos queriam de todo jeito ir para a guerra. O próprio Krishna foi lá, tentou. E é engraçado porque a destruição de Duryodhana, e ele insiste, ele que quer. E normalmente é assim, né? A gente é que vai atrás do problema. Aí Krishna às vezes fala assim, não, deixa disso. Não, mas eu quero esse problema. Aí a gente vai atrás, aí uma hora encontra, né? Um detalhe que você falou, assim, falou muita coisa, né, vários detalhes. É uma diferença bem importante. Você falou do pecado, e a gente tem uma concepção de pecado cristão muito forte, de que a grande causa do nosso problema é o pecado. Isso é a visão cristã. Mas a visão védica, de uma forma geral, é que o pecado ele é um elemento, mas a causa do seu sofrimento é a ignorância, não o pecado. Quando eu trabalho com o diálogo cristão, né, e essa é uma diferença que parece não é muita coisa, mas é muita coisa. E ela muda toda a perspectiva de você ver uma situação. O problema não é o erro. O erro em si é o problema, mas o problema é você não saber o que é. Porque como é que você tem uma categorização? Isso aqui é, isso aqui não é. Isso é pecado, isso não é pecado. Porque isso, ao longo da história cristã, inclusive, foi mudado e rediscutido e renegociado com muitas vezes. Então, a nossa perspectiva é que o problema é você não conhecer o verdadeiro conhecimento, o que é o que tudo que Krishna fala no capítulo 2 é sobre isso, né? Ou seja, o que é conhecimento e o que é ignorância. Porque a partir do conhecimento você vai se libertar. Porque quando a gente tem essa visão do pecado, matar é pecado. Mas depende de quem que você mata, né? Se você matar animal, por exemplo, não é pecado. Não, exatamente. Aí vai variar numa questão cultural. E aí que é o problema da leitura ocidental da Bhagavad Gita. Entende? A leitura ocidental da Bhagavad Gita, ela esbarra nessa questão. Porque o que Krishna está explicando para a arte, essencialmente, é o que é ignorância e o que é conhecimento. Né? Ou seja, à luz do conhecimento, o que você está fazendo pode até parecer errado, mas não é errado, porque eu estou te dando o conhecimento certo para fazer essa ação correta. Então ela não vai ser uma ação pecaminosa. Ele ainda vai falar, olha, até uma ação que aparentemente pecaminosa, se você tem conhecimento de mim, não vai ser. Então esse é um problema, é um limite na discussão sobre a Bhagavad Gita. E uma outra coisa interessante que você falou, obrigado, é sobre o conhecimento científico, né? Que algo que você depois falou da possibilidade de você ver a coisa sob vários ângulos diferentes. Que deveria ser o que a gente faz dentro.
da academia, da ciência. Científico, né? Se algo não pode ser contestado, ele não é científico. Ele é dogmático, ele se converte numa outra questão, ou seja, aí é um conjunto. Você tem que poder questionar. E Prabhupada, ele sempre falou sobre isso, né? Sobre a gente ser, ele falava que o processo da consciência de Krishna é um processo científico. Algumas pessoas, mas como assim científico? Desse jeito, porque ele deve ser contestado, deve haver questionamento, deve haver uma forma que você olhe para ele de diversas perspectivas, métodos, exatamente. E eu, assim, trouxe essa coisa do pecado porque eu achei muito interessante, exatamente por ser tão diferente a visão que às vezes a gente pode ter da palavra em si, do que é o pecado, né? E eu achei bem legal essa questão de errar o alvo, porque para mim isso faz muito mais sentido, né? E partindo do princípio que, como almas, o alvo de todos nós deveria ser voltar à nossa constituição original, né? E sim, tem essa questão da ignorância, e ao mesmo tempo ela não serve como desculpa, porque, em essência, originalmente, todos nós somos plenos de conhecimento. É assim como se você é um bom motorista, você pega o seu carro e você vai dirigir. Você está totalmente consciente, você dirige bem, etc. Aí você resolveu chapar. Você pegou o seu carro, saiu dirigindo, e aí aconteceu, você provocou um acidente. Você vai ser considerado culpado. O que você foi beber? Então, a nossa ignorância, ela é um pouco isso. Na verdade, ela é uma ignorância meio escolhida. E por isso que a sinceridade é uma condição para o conhecimento. Porque só conhecimento a gente pode ter também. Quase todo mundo que está aqui, ou pelo menos quem vem há muito tempo, já leu o Bhagavad Gita inteira e às vezes mais de uma vez. Agora, quem está seguindo? Não é porque a gente não tem conhecimento que a gente está fazendo coisa errada. Às vezes é. Mas, em geral, não é só por falta de conhecimento, não. É porque o nosso coração já tomou uma outra decisão, de ir num outro sentido. E aí, a honestidade, a sinceridade e, principalmente, a humildade, ela é o mais importante. Ela é a condição para o conhecimento verdadeiro. Prabhupada fala isso na introdução da Bhagavad Gita, que a gente tem que ser humilde. Por quê? Quem não tem humildade não consegue perceber que está errado. Quem não tem humildade vai pegar o conhecimento aqui e vai manipular para ficar do jeito que é interessante para si. Quem não tem humildade, quando o guru, ou as escrituras, ou as outras pessoas apontarem o que está de errado, ela vai querer se defender. Em vez de parar e prestar atenção e entender que aquilo é para o benefício dela e ver o que ela pode tirar daquilo. O que tem de verdade naquilo. Imagina se você está viajando para a praia, aí você para pedir informação para alguém. Você sabe que aqui o caminho da direita você vai ter que andar só 10 quilômetros e o de lá é muito mais longo, aí você está torcendo para ser esse aqui. Você para, pede uma direção para alguém, a pessoa fala, não, é por aqui. Aí você começa a brigar com a pessoa, porque você queria que ela falasse que é aqui. Ué, não faz sentido. Né? E muitas vezes a gente faz isso. E Prabhupada, ele fala sobre isso na Bhagavad Gita, e Krishna também fala isso no verso, tenta se aproximar de um mestre espiritual e faz perguntas com submissão. Se você for fazer pergunta achando que você já sabe a resposta, ou querendo ouvir uma resposta, ou manipulando a resposta que você ouviu, a pessoa te falou A, e você entendeu é, dentro da sua cabeça, você mudou tudo, opa, é assim que eu quero. Vai te servir? Vai, para você continuar nesse mundo. E para você ficar estagnado. E é isso, como a gente falou muito de contexto, né? Enquanto está servindo o suco, vou só encerrar essa parte. Isso é a importância do contexto, e por isso que a Bhagavad Gita não traz assim, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso não é pecado. Por quê? O pecado para Arjuna aqui não era lutar, era não lutar. Mas se uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa história aqui for lutar, aí vai ser uma atividade pecaminosa.
Porque ela não está nesse lugar. Não é o lugar dela fazer isso. É o lugar de Adjuni. Por isso, o contexto é importante. O contexto, ele dá perspectiva para a gente entender se realmente todas as coisas que a gente tem na nossa mente, que isso é o certo, que isso é o legal, a gente tem que colocar em perspectiva. É legal nesse contexto, nesse momento, essa pessoa, eu fazendo isso agora, que pode ser super legal para outra pessoa, ou para você em outro momento. Então a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, a gente precisa trazer contexto. Se a gente não faz isso, alguma coisa está muito errada com a gente. Está muito, mas muito errada mesmo. Porque, como eu falei, biologicamente a gente foi feito para fazer isso. Se a gente não está fazendo, tem algum problema aí. Vai ter que ver o que está acontecendo. Porque está errado. Então, sempre colocar em perspectiva. E essa perspectiva não pode ser para confirmar o que eu quero. Ela tem que ser para o que é o melhor, o que é a verdade, o que é o Dharma, o que me leva para o meu objetivo final e que beneficia a maior quantidade de pessoas. E não o que é o meu conforto, o que resolve só agora, depois a gente vê. Tem que ter o contexto. Inclusive, até o agora, depois a gente vê, tem um contexto. Se vocês estiverem sendo perseguidos por um leão, por exemplo, pode resolver agora primeiro. O contexto ele vai pedir que você resolva agora, que você não pense muito. Mas normalmente, se você não está nesse tipo de situação, tenta pensar mais em longo prazo. Então tudo depende de contexto. E para isso a gente tem que ter sinceridade. Humildade e sinceridade. Se a gente não tiver sinceridade, se a gente não tiver humildade, todo conhecimento, toda prática espiritual, meditação, isso e aquilo, só vai confirmar aquilo que a gente já está ali introjetado, cristalizado e que às vezes não nos serve mais. A gente tem que estar disposto a dar uma mexida ali e deixar tudo esse processo. Nossa, é dito que quando a pessoa começa a cantar o Mahamantra, é como se você tivesse um lago e tem assim, tá linda a água, mas lá embaixo tá uma lama e um monte de folha, e um monte de sujeira. Aí quando você começa a fazer um processo fidedigno, quando você realmente está sendo sincero, isso pode ser em relacionamento, isso pode ser no processo espiritual, isso pode ser no processo de análise, pode ser qualquer coisa. Se você está sendo sincero, você vai mexer ali na água, a sujeira vai subir. E aí o que você vai falar? Se você estiver mais preocupado só com o imediato, só com aquilo que você acha que você é, gente, tá feio, alguém vai passar e vai ver meu laguinho todo sujo. Não, eu vi, minha água é limpa. Você que me deu um negócio para mexer aqui, a culpa é sua. Só quando você está perto. Quando você leva, culpa o guru, culpa as escrituras, culpa os devotos, culpa qualquer coisa. Nunca, a gente é sempre inocente. Todo mundo que está aqui nessa cadeia, todo mundo foi preso de uma forma inocente. Não sei por que estou sofrendo. Não, é todo mundo vítima aqui. E aí, quando a gente fala assim, não, pra mim o que eu quero é brincar de limpar esse lago aqui agora. Eu vou fazer papel de bobo, o negócio vai ficar feio. A gente que trabalha com dança, a gente sabe como é que é. O bom aluno é aquele que erra desde o início e que não tem problema com isso. A pessoa que ela quer chegar perfeita, vai demorar muito. Ela não está disposta a passar feio ali, Normalmente entendeu? quem chega para alguma coisa que já sabe é o que mais É o que não vai aprender. Se a pessoa quer fazer, não aceita fazer feio, ou se a pessoa quer fazer feio o resto da vida porque ela não acredita que ela vai conseguir fazer bonito, e aí ela sempre vai ser, eu sempre sou patinho feio, ou eu sempre vou só fazer a gracinha, e eu não vou no processo também. Qualquer desses extremos é sempre um problema. Os extremos costumam ser um problema. O caminho do meio costuma ser melhor, dentro do contexto. Às vezes os extremos também são necessários.
Então é super legal, porque a gente tem que pensar o tempo inteiro. Olha só que coisa boa. Colocar no automático não é uma boa ideia. Eu estava fazendo um trabalho sobre artes contemplativas e eu li um texto muito legal do Daniel Pla, que ele fala, que é palhaço inclusive, e ele fala que ele estava citando um monge, alguma coisa assim, falando que a pessoa que ela está no automático, isso é uma violência. Que a não violência é você pensar, é você colocar as coisas em contexto, é você respirar. E se a gente estuda, por exemplo, a comunicação não violenta, ela traz muito isso. Você pensa antes, você escuta, você se abre, você está sempre no automático e você já sabe como é que é. Isso é a maior violência. E é uma violência com o outro, mas é uma violência principalmente com a gente mesmo. Porque a gente foi feito para progredir e a gente não está progredindo quando a gente faz isso. A gente está pegando esse instrumento que é a vida humana e não está usando porque foi feito. E isso é muito violento contra a gente mesmo. Portanto, a nossa busca de não violência, aqui a Bhagavad Gita é um tratado de não violência, no qual a Arjuna vai matar uma renca de gente. Mas é não violento. Porque tem essas outras camadas todas que a gente precisa entender. Ok? Então, muito obrigada, gente. Domingo que vem tem mais, estaremos todos aqui. Shila Prabhupada aqui.